a Lara Mara. Após isso tudo, já estamos aqui também com a presença do Cláudio Russo. Eu até vou já dar boa noite aqui ao Cláudio Russo, que é um dos compositores do samba da Unidos de Padre Miguel, junto com Diego Nicolau. Só tem fera, Chacal do Sax, Júlio Alves, Richard Valença, ele, Cláudio Russo. Dá o nome da turma aí, Cláudio Russo, boa noite. Boa noite, Marquinhos, boa noite, pessoal da Super Rádio Tupi. São muitos compositores, porque foram dois sambas que foram unidos, uma decisão correta da escola. Tem o Cabeça, tem o Richard, tem o Chacal, tem o Júlio Alves. É muita gente, mas nos surpreendeu muito, principalmente, além das notas, a justificativa dos jurados, né? Mas a comoção tem sido muito grande, principalmente da ministra Margarete Menezes, e ela fala muito bem quando ela diz que o Iorubá faz parte da nossa cultura. Algumas pesquisas dizem que entre 10 a 20 milhões de africanos chegaram aqui escravizados, e eles falavam o quê? O Iorubá era uma das línguas que falavam. Só para você ter uma ideia, né? É uma língua tonal, ou seja, considera o tom de cada palavra para atribuir um sentido específico. Está presente no Brasil, Cuba, Benin, Togo, Serra Leoa, Costa do Marfim, Venezuela, Trinidad e Tobago, entre outros países. No Brasil, a língua iorubá chegou com os escravos trazidos da África. É mais falada nas regiões originárias da nação Queto, na Bahia. Integra com força a cultura brasileira, em especial as religiões de matriz africana, como o candomblé. Foi exatamente o tema da Unidos de Padre Miguel. O povo iorubá é um dos maiores grupos étnicos linguísticos da África Ocidental. A maioria reside na Nigéria, mas também estão presentes em outros países, como Benin, Togo e Serra Leoa. A cultura iorubá foi introduzida no Brasil pelos negros da costa dos escravos. E no Brasil é comum chamar-se Nagô os iorubás e na sua língua. Só para esclarecer um pouquinho mais. E eu queria também a sua participação aqui, o Cláudio Russo, para você explicar um pouquinho sobre o samba e também sobre outros sambas, né, que foram, na nossa opinião, mal julgados e também mal entendidos pelas justificativas, começando pela própria UPM, quando a jurada Ana Paula Fernandes, ela diz que tirou 1/10. Primeiro, há trechos de difícil entendimento devido ao excesso de termos em iorubá, muitas estrofes. Depois ela diz: apesar de narrar de maneira eficaz o enredo, o encadeamento semântico do trecho "vou voltar, maninha, até Xangô faz revolução", deixa dúvida quanto à narrativa, o destino de retorno, Bahia, África. Melodia Alba apresenta encadeamento linear, sem maiores inovações dentro da linguagem do samba enredo. Queria que você explicasse, por exemplo, você que é autor do samba, um dos autores do samba, essa parte aí muitas estrofes que ela disse. Explica pra gente poder entender melhor como vocês construíram esse samba. Marquinhos, olha só, a história que a Unidos de Padre Miguel se propôs a contar é a história de Anaçô e da fundação do primeiro terreiro de candomblé no Brasil, que foi em Salvador. Não tem como desassociar o idioma iorubá desta narrativa. O que me causa estranheza, e não é só com o da Unidos de Padre Miguel, mas eu verifiquei também as justificativas do Tuiuti, e são parecidas algumas coisas. O que acontece? Os compositores, na maioria os compositores, pouquíssimas escolas não pedem aos compositores, nós fazemos uma defesa do samba. E essa defesa consta do livro Abre Alas, que é o livro que consta tudo que a escola vai apresentar. Todos os segmentos, todos os quesitos estão ali. E quanto a samba enredo, tem uma defesa do samba. Fora isso, também vai no livro Abre Alas a sinopse. Tem tudo isso lá, mas parece que os jurados não leem.
Se ela lesse a sinopse e se desse a defesa, ela ia verificar que o uso de termos iorubás está totalmente coerente com o enredo proposto. Fora isso, numa outra justificativa que ela deu, ela diz assim: apesar de contar de forma eficaz, ela se contradiz. Se ela fala, conta de forma eficaz, por que ela tem que tirar nota? Eu acho que algo eficaz é algo coerente, equilibrado, muito bom. Então não é eficaz. Então ela mesma não sabe fazer a justificativa que ela se propôs. Encadeamento semântico do trecho. Confuso, né? É confuso. Ela não soube explicar, infelizmente ela não soube explicar. E a melodia Alba apresenta encadeamento linear sem maiores inovações dentro da linguagem do samba-enredo. Pô, você faz samba-enredo há quantos anos? 36 anos. Já ganhou inúmeros sambas, né? Mais de 200. Então nesse aí você desaprendeu. Eu e meus parceiros, né? Ela queria algo inovador no samba-enredo. O samba da UPM, desde que foi escolhido, e eu volto a dizer que foi uma junção de 2 sambas, tem sido elogiado por todo mundo do samba. Então é muito complicado. Você também se sentiu um pouco ofendido? Achou que houve, nesse caso aí, a questão do racismo também? Houve racismo e intolerância religiosa. Fora isso, até utilizar aqui o microfone da Super Rádio Tupi, que tem um grande alcance, e também para chegar ao presidente Gabriel Davi, que é alguém muito equilibrado e escuta as pessoas, porque antes dele assumir, na última direção da Liesa, eu participei de um curso de jurados, como representante de uma escola. E havia um projeto depois do carnaval, levar os setores lá com os jurados, para que os jurados pudessem falar sobre as justificativas e por que tirou ponto. Inclusive, os compositores dos sambas iam ser chamados. Eu acho que é necessário voltar essa ideia desse projeto. Com certeza o Gabriel deve estar pensando em inovações e melhorias, principalmente no julgamento, e levar os compositores dos sambas campeões seria muito importante, porque a gente tem que entender, Marquinhos, assim, qual é o critério. Quando ela fala tira 1/10 por excesso de termos em iorubá, aonde está escrito isso? Qual foi o critério que ela utilizou? Aonde que ela pegou algo do regulamento que pudesse amarrar isso? Foi uma coisa pessoal dela, não gostei. Pessoal. Tem muito Urubá aí, vou tirar ponto. Foi pessoal, né? Isso aí não tem nenhuma uma coisa pessoal, ela não gostou. Ela não procurou entender, simplesmente não foi o gosto dela, ela não quis saber se estava... Ela levou pro gosto pessoal, assim, eu não gosto de palavra iorubá, vou tirar. Eu acho que ficou provado aí também que ela não entende do riscado. Aí o André Diniz, nosso comentarista, disse que o seguinte, que seria... O André Diniz é um dos maiores compositores, quem é que não conhece o André Diniz? E ele disse o seguinte, que deveria ser provado que a pessoa entende daquilo para ser jurado, seja de enredo, de samba-enredo, de alegorias e adereços. Você concorda com ele? O André dificilmente erra nessas falas dele, tem sido um excelente comentarista. Ficou essa impressão de que essa moça, Ana Paula Filari, ela não entende. E isso daí tem muito a ver. Geralmente quem condena, eu não gosto de enredos afro, eu não gosto de sambas com muitos termos de iorubá. Todo mundo que fala isso, se você for pesquisar essa pessoa, não é que não gosta, ela não tem aprofundamento na matéria, ela não conhece a matéria e por não conhecer, ela resolve ignorar e dizer que não é legal. A gente vai conversar com a Lara Mara, que ontem a diretora de carnaval da Unidos de Padre Miguel fez um belo discurso. A escola se apresentou para a sua comunidade lá na Vila Vintém. Vamos ouvir um discurso da Lara Mara. Boa noite, Padre Miguel. Eu quero começar agradecendo a toda a minha comunidade, a comunidade da Vila Vintém. Quero dizer para vocês, comunidade, que nós somos grandiosos. Muito obrigada por tudo que vocês fazem pela gente, por confiar no nosso trabalho. O que fizeram com a gente é uma vergonha.
Esse julgamento é uma vergonha, é repulsivo, porque não existe um julgador, uma julgadora, né, do Carnaval do Rio de Janeiro despontuar uma escola por excesso de palavras iorubais. Eles têm que aprender a respeitar a nossa história, a nossa ancestralidade, a história do Brasil e principalmente do povo preto, porque a gente não estava falando de qualquer coisa não, a gente estava